Boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma live, dia 2 de junho, estamos na metade do ano, estamos no sexto mês do ano, né? É gratificante isso, né? Nós estarmos, Deus nos dá essa oportunidade de viver 180 dias, né? 180 é 180 dias, gente. Poxa vida, louvado seja o nome do Senhor, né? Vivemos esses dias todos, até um pouquinho mais, né? Porque hoje é dia 2, né? E nós estamos felizes por isso, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Vamos orar, falar com o Papai do Céu. Uma boa noite a todos vocês. Que Jesus abençoe vocês e sua família, tá? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse momento, por mais uma semana que se passou. Obrigado pela tua paz, pelo teu amor, Pai, que tu possas assim nos proteger e nos guardar. Abençoe todos aqueles que participarão desse culto, que estarão te prestando culto de louvor e adoração. Pai, abençoe a vida de cada um deles, aqueles que porventura receberão os vídeos, Pai, compartilhados por cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, Pai, que todos sejam alcançados pela tua graça e a tua misericórdia. Nos proteja agora, fale aos corações de todos com a tua palavra, como falaste ao meu. Seja, Pai, conosco, é isso que eu te peço, desde já lhe agradeço e faço, Pai, em nome de Jesus. Ainda na tua presença, quero te pedir, Pai, que tu perdoes meus pecados. Senhor Jesus, me lave com o teu sangue, me purifique. Santo Espírito de Deus, me use, Senhor. Que eu esteja totalmente nas tuas mãos. Que toda palavra que sair dos meus lábios venha de ti. O Senhor possa, sim, trabalhar o coração de cada uma das pessoas. Ó Pai, é isso que eu te peço agora e te agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, continuando aqui, né? Nós vamos continuando nesse momento de adoração ao nosso Deus. Nós vamos trabalhar a mensagem que Deus nos deu nessa noite, né? É que eu coloquei: a fé precisa de garantia, né? A fé precisa de garantia? É isso que nós vamos saber agora, né? Mateus 15, 26 diz o seguinte: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Né? Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Aqui nós vemos um contexto de dor e busca, né? E nós vemos que o amor, né, ele nos faz fazer loucuras, né? Essa mulher, ela fez uma loucura, né? Se nós formos analisar o contexto cultural daquela época, uma mulher indagar Jesus no momento ali de confraternização, né, que eles estavam comendo, só homens, né, ela se arriscou muito, né? Ela poderia ser apedrejada, né? Mas isso o que é? É fé. Porque a dor dela, né, pressionou ela a ter essa fé toda em Jesus, crendo que ele era o único que poderia fazer alguma coisa por sua filha. Carlos Alberto, Jesus abençoe, tenha uma boa noite. A mulher cananeia tinha uma filha terrivelmente endemoniada, né? Como estrangeira, ela não pertencia ao povo de Israel. Mesmo assim, ouvia falar de Jesus. Ela não ficou calada, ela chamou por socorro. Tem que se entender que o povo cananeu, né, ele não era judaico, né? E quando Jesus diz que vai jogar ali para os... não daria para dar para os cachorrinhos, teria que dar para os filhos, era um ditado que os judeus tinham naquela época, porque eles chamavam os cananeus de cachorrinhos, né? Havia uma rivalidade muito grande, né?
a dor que ela sentia pela filha era maior do que o medo da rejeição. Oh, que bom, Carlos. Muito obrigado pela sua menção aí, por ter falado isso. Eu também estou muito feliz, porque Deus me permitiu isso. Apesar de não poder fazer por causa da garganta, né? A gente fica entubado, mas Deus me deu força e aqui estou para ser usado por Ele, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Não que seja nada demais, é apenas obedecer o chamado que Ele me fez, né? Então a dor que ela sentia pela filha era maior do que o medo da rejeição, porque ela teria, naquele momento ali, ela teve uma rejeição daquele povo. Boa noite, Maria José, Jesus te abençoe, querida, te amamos, né? Quando enfrentamos desertos ou problemas familiares, o nosso primeiro impulso deve ser correr para os pés de Jesus. Foi o que Maria fez ali, Maria e Marta, né? Marta preocupada em aprontar comida para Jesus, e Maria estava aos pés dele. É isso que nós temos que fazer, estar aos pés de Jesus. Ao clamar, Jesus a ignora inicialmente e depois diz uma frase dura. Henrique, boa noite, meu cunhado, Jesus seja com a tua vida. Ele fala uma frase assim bem dura, irmãos, muito dura o que ele falou, não é? Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Naquela cultura judaica, foi o que eu falei antes, né? Chamavam os gentios de cachorros, referindo-os aos cães de rua, né? E Deus, às vezes, testa a nossa perseverança. Então eu diria que às vezes Deus nos provoca, irmãos. Jesus nos provoca para nós pensarmos e tomarmos uma atitude, para que a nossa fé seja estimulada a crescer, para que a gente confie cada vez mais nele. Então, por isso essa provocação. Por isso Jesus provocou aquela mulher. Ele poderia, em um ato, dizer, sua filha está curada. Não, ele provocou ela. E ali ele fez uma coisa incrível, que foi quebrar essa barreira entre judeus e gentios. Ele curou a filha endemoniada daquela mulher. Mas tudo por uma atitude ousada daquela mulher. Uma atitude que fez, ela se colocou em risco a sua própria vida. Então veja o que é fé. A fé não há garantia, irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça. Fé não há garantias. Sabe? Então a gente precisa pensar sobre isso. Não adianta fazer as coisas esperando o momento que você tenha garantia para fazer, porque isso não é fé. Fé é você fazer sem garantia nenhuma. Ela não tinha garantia nenhuma. Essa mulher cananeia, ela não tinha garantia nenhuma. Ela simplesmente se atirou, se encheu de fé e foi lá. E Jesus foi duro, né? Jesus não fez esse teste para humilhá-la, entendeu? Mas para que a verdadeira fé dela se revelasse. A fé autêntica, que suporta a demora, que não desiste diante do primeiro obstáculo. As pessoas desistem, não esperam Deus responder, elas desistem do objetivo e Deus está pronto para abençoar, está pronto para nos dar a estrutura e o acolhimento que precisamos. Mas Ele quer provar a nossa fé. Às vezes Ele dificulta um pouco as coisas para ver até onde vai a nossa fé. Isso aconteceu com Jó. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós temos um Deus que nos ama, mas por amar, Ele vive testando a nossa fé, para ver até onde a nossa fé vai. E Ele nos prepara para algo muito maior, para propósitos maiores na nossa vida. Então nós precisamos refletir sobre isso. Sabe? Não podemos desistir de cara, né? A humildade é que move o coração de Deus. Irmãos, a gente precisa ser humilde diante de Deus. Humilde para tudo. Sabe? A gente precisa não ter orgulho. Orgulho atrapalha. Se essa mulher tivesse vergonha, ela teria ido embora naquela hora.
Mas não, ela veio com uma sacada sensacional. Até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos senhores. Então, poxa, sabe, isso é fantástico. A fé daquela mulher é muito grande. Ela disse, eu sou uma cachorrinha, mas eu quero comer as migalhas, pô. Ela queria as migalhas. Então, isso é se humilhar, isso é se colocar diante de Deus dessa forma, entendeu? Então, a gente precisa fazer isso, né? Ela responde com profundidade, humildade e sabedoria. O Espírito Santo deu a ela sabedoria para ela responder. Mas por quê? Pela fé dela. O Espírito Santo não teria como operar. Ô Selma, boa noite, querida, Deus te abençoe. Não teria como operar se não fosse pela fé dela. Ela reconhece o seu lugar, mas entende que uma única migalha do banquete de Jesus é o suficiente para um milagre. Irmãos, é isso. Uma migalha do banquete de Jesus é o suficiente para um milagre. É isso que nós precisamos entender, irmãos, e buscar. Senhor, eu quero uma migalha sua, só uma migalha. É o suficiente para mim. Eu preciso de ti. Me dê uma migalha, Senhor. Sabe, até os cachorrinhos comem as migalhas que seus senhores deixam cair no chão debaixo da mesa. Então, Senhor, me dê a minha migalha, dê a migalha, deixe migalhas caírem para que eu possa ser curado, para que eu possa ser transformado, para que eu possa ser liberto. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Sabe, é isso. Pegar a migalha que cai da mesa de Jesus. O orgulho impede muitas bênçãos. Como o orgulho é difícil, irmãos. A pessoa orgulhosa deixa de comer o melhor, de aproveitar-se do melhor. Porque o orgulho gera soberba. E a soberba não é compatível com Deus. Então a gente tem que ser humilde. Sabe? Quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que dependemos inteiramente dele, o nosso coração se alinha para receber o milagre. Irmãos, se alinha, sabe? Jesus nos provoca. Ele nos provoca, irmãos. Ele provoca a gente. A provocação dele é muito grande, mas nós precisamos ter fé, não sermos orgulhosos. Sabemos que tudo que ele está fazendo é por amor a cada um de nós. Então reaja, coma da migalha que Jesus deixa cair, porque essa migalha é o suficiente para fazer tudo na nossa vida. Então não tenha orgulho, queridos, sabe? Das migalhas para a mesa. Jesus, admirado com a resposta, a perseverança daquela mulher, cura sua filha instantaneamente, elogia sua fé, o que parecia ser apenas migalhas de exclusão tornou-se a mesa farta da graça e do milagre de Jesus. Então veja o que a humildade faz, irmãos. Ele trouxe para essa senhora cananeia, sabe, uma mesa farta de graça e milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a nossa mente precisa entender. É isso que precisamos de ver, sabe? É a palavra. É crer no Senhor da palavra, porque Ele pode todas as coisas, querido. Todas as coisas o nosso Deus pode. Só precisamos ter fé. E entender o tempo dele, esperar o tempo do Senhor, que é bom, perfeito e agradável. Sabe? Por favor, esperem, queridos, não deixe o tempo passar. Entenda que há provocação. Deus nos provoca. A graça de Deus não se limita à raça, classes sociais, oposições. Pela fé, aquilo que consideramos pouco ou sobra nas mãos de Jesus é o suficiente para transformar qualquer
qualquer situação de angústia em vitória. E é isso que precisamos, irmãos. Ter consciência que, sabe, Jesus já providenciou a vitória da nossa vida. Não só a vitória da salvação, mas a vitória das batalhas que estamos batalhando, estamos lutando. Jesus já providenciou a vitória. Ô Miguel Cardoso, Jesus abençoe a tua vida. Então, meus irmãos, não deixe, sabe, isso se perder. Não se humilhe. O Senhor nos provoca de uma forma fantástica e isso dá resultados maravilhosos. Sabe, onde muitos veem migalhas, quem tem fé enxerga a provisão e misericórdia de Deus. Olha, irmãos, é exatamente isso. Enquanto uns estão vendo migalha, estão vendo coisas minúsculas, eu vejo milagres, eu vejo provisão. Eu creio sempre que o Senhor vai agir. Não tem dificuldade que eu não creia do agir de Deus. Ele me provoca muito, mas Ele me abençoa. Então, queridos, é isso. Eu não sou nada diferente de vocês. Tem hora que a gente não quer esperar, está um pouco ansioso, mas isso se dissipa com a doce e maravilhosa paz de Jesus. Sabe, a gente ora e a coisa fica light, leve, sabe? Irmãos, eu falo de experiência própria, eu não falo daquilo que eu ouço das pessoas. Eu falo daquilo que eu passo. Isso não é para me vangloriar. Como você está sendo massacrado e vai se vangloriar? Não, isso é para mostrar que a gente pode superar as dificuldades. A gente pode superar, irmãos. A gente pode, com a nossa fé, superar todas as dificuldades que se levantam diante de nós. Onde muitos veem migalhas, repito, quem tem fé enxerga a provisão e misericórdia de Deus. Não tenha vergonha de se humilhar e clamar ao Senhor. Aproxime-se dele com ousadia, pois ele não despreza um coração quebrantado. Irmãos, pessoas arrogantes, pessoas que, sabe, esmurram os lugares, sabe, pessoas que não tratam as outras com dignidade. Olha, você pode ter certeza que essas pessoas não têm parte com Jesus. Porque uma pessoa que tem fé jamais vai tratar o outro de uma forma dessa. Jesus trabalha no nosso coração para que a gente transborde de amor pelo próximo. Porque é esse amor que Jesus coloca em nossos corações. Esse amor que transborda, ele precisa transbordar em cima das pessoas, sobre as pessoas. Então, queridos, tenha fé. Não deixe que o que Deus tem a realizar na sua vida se bloqueie pela tua ausência de fé, pela sua impaciência, pela sua vaidade do orgulho. Entende? Espere, irmão. Espere. Sabe, não existe um ser que não seja orgulhoso, que não seja vaidoso. Todos nós somos vaidosos, mas nós precisamos controlar essa vaidade. Tem pessoas que são vaidosas de achar que é algo. Isso é vaidade, irmãos. Aquela mulher não diz o quanto ela tinha de poder aquisitivo, como era a vida dela. Não só diz que ela se humilhou diante de Jesus. Oh, meu amor, tá tudo bem contigo, Elizabeth? Jesus te abençoe. Você
como todos vocês, eu amo demais. Então, os irmãos, sabe, se aproxime de Jesus com ousadia, pois ele não despreza um coração quebrantado. Se aproxime de Jesus e você vai ver o que realmente vai acontecer na sua vida. Tira o orgulho, deixa as pessoas falarem o que quiser, deixa as pessoas te humilharem. Nós seremos exaltados, irmãos. Sabe, por Deus, não é por homem nenhum. Então deixa te humilhar. Você não perde nada com isso. O nome de Deus será glorificado através da sua fé, como o nome de Deus foi glorificado ali através da fé daquela mulher cananeia. Então tenha fé. Não tenha medo de se arriscar, porque o Senhor está contigo, querido. Não tenha medo. O medo não é compatível com a fé. Sabe, tenha um coração aquebrantado. Porque Deus não despreza esse coração. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe você.